da IBACE. Para mim é uma alegria estar fazendo isso aqui com os irmãos, tá bom? O objetivo não é dar aula, o objetivo não é ficar dando show aqui de teologia, nada disso. O objetivo que nós vamos ter aqui é aprender a ter prazer em ler a Bíblia. Nós escolhemos um livro histórico, um livro legal, que é o livro de Atos, que tem muita informação dele. Eu mandei aí no grupo de vocês, mandei um manual falando tudo que vai acontecer durante esse tempo de leitura bíblica. Mandei para vocês também um panorama do livro de Atos, quando foi escrito, por que foi escrito. Então, tudo isso faz parte de uma leitura. Eu não posso simplesmente pegar a Bíblia e começar a ler. Se eu ler alguma coisa a respeito do livro que eu estou lendo, eu, obviamente, vou entender melhor a leitura. Vocês estão entendendo? Então, algumas informações básicas que a gente precisa ter. Tá? Por exemplo, quem escreveu esse livro? Foi Lucas. Ok? Quem foi Lucas? Lucas foi um companheiro de viagem de Paulo. Você pega, às vezes você está em Lucas, o autor, por exemplo, ele começa escrevendo o Evangelho de Lucas e logo em seguida ele está escrevendo Atos. Então, na verdade, se a gente fosse ver, é como se houvesse uma continuidade. O certo seria ler o Evangelho de Lucas e depois o Atos, porque tanto Atos como o Evangelho de Lucas foram escritos por Lucas. E tem coisa aqui que Lucas escreve que ele está contando o que aconteceu, mas tem coisa que ele está falando que tem a ver com a vida dele. Ele participou de vários eventos. Tanto é que tem hora que vocês vão ver quando está fazendo a leitura, que ele se inclui na história. Que não foi uma história que contaram, mas tem partes de Atos que, na verdade, ele estava no meio, ele estava vivendo. Tem hora que ele fala assim, nós estávamos indo em tal lugar, porque ele fazia parte da comitiva de Paulo, em vários momentos aqui. Tem histórias que ele está contando que foi ele que viveu, ele viveu aquele momento, beleza? Então, assim, é muito vívido, é algo muito legal. Você lê algo pelo testemunho de alguém que viveu aquele negócio. Ele está contando, às vezes, em primeira pessoa. É muito legal, sabe assim? Então, queridos, algumas informações importantes aqui, tá? Quando esse livro foi escrito, Jesus já tinha subido aos céus. Ele já tinha morrido, já tinha subido aos céus, e a igreja estava se espalhando. Se espalhando onde? Toda a parte ali, região de Israel, ela era totalmente dominada pelos romanos, em volta praticamente de todo o mar Mediterrâneo, onde envolve vários países, norte da África, Marrocos, Tunísia, Líbia, Egito, né? A parte ali, Israel, Grécia, aquelas partes que hoje é a Turquia, Itália, Espanha, França, partes de Portugal, tudo isso pertencia ao Império Romano. Imagina um império há 2000 anos atrás que dominava tudo isso. E por que eles conseguiam dominar tudo isso? Só para vocês. Isso aqui, gente, não é aula, é só para vocês entenderem que antes da gente ler um livro, a gente tem que buscar algumas informações, ok? Então, ó, eu vou passar aqui para vocês, ó, vou compartilhar com vocês aqui um mapa, tá? Apenas um mapa para vocês verem, ok? Olha aqui, deve estar aparecendo já aí para vocês esse mapa. Espero que sim. Muito bem. Tá bom. Vocês estão vendo aí esse mapa, né, que está passando? Estão vendo? Sim ou não? Estão, né? Beleza. Olha aqui, tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, Mar Mediterrâneo. Olha aqui, no meio. Tudo isso aqui, ó, essa parte de baixo, ó, Alexandria no Egito, a Líbia, tá vendo? Ó,
onde é Tunísia hoje, ó, a bota da Itália aqui, tá vendo? Essa parte aí do lado da bota da Itália à direita é a Grécia. Aqui, ó, onde está essa parte aqui, ó, Esmirna, Mísia, onde está escrito Ásia, Bitínia, Antioquia, tudo isso hoje é Turquia, tá? Quando você desce um pouquinho, olha aqui à sua direita, ó, Cesareia, Jope, ó, o número 2, Jerusalém, tá vendo aqui, ó? Jerusalém. Então, quando você olha aqui, olha tudo isso que Paulo passou, onde ele navegou. Olha aqui Éfeso, aqui número 18. Tá vendo aqui, ó, Éfeso? 18. Olha aqui. Gente, é muita coisa, ó. Troade, você vai escutar a palavra Troade. Ó, Frígia, olha aqui no 15, aqui, ó, Pisídia, tá vendo? Número 15, Antioquia, 13. Perceba que tem duas Antioquias, ó. Antioquia da Frígia, ó. Listra, aqui no número 12. Vocês estão enxergando? Falem, alguém fale sim para mim. Não. Não estão enxergando? O mapa, vocês estão vendo? Só No o meu mapa. celular dá para dar. As bolinhas. Sim. Tá bom, beleza. Dá zoom. Bom, É mesmo. como vocês não estão vendo, então eu vou parar de interromper aqui a transmissão. Bom, aí o que acontece, ó. Então a gente tem... Eu já estava até com a vista ruim já. tá bom, sem problema. Então, toda aquela parte ali da Europa Oriental, perto do Oriente Médio, é isso que está acontecendo. Atos está acontecendo ali, gente. É maravilhoso, tá? A gente perceber, e são locais que muitos existem até hoje, tá? Muitos lugares que nós vamos ouvir falar em Atos, você consegue localizar no mapa. Então é sensacional isso aqui, tá? Outra coisa importante, Atos foi escrito entre os anos 60 e 70 depois de Cristo, ou seja, provavelmente 30 anos depois que Jesus ressuscitou. E quando você lê a história de Atos, parece que foi rápido, né? Parece que foi rapidinho, tal. Não, queridos. Atos, ele conta uma história que levou mais ou menos 30 anos para acontecer, do início ao fim, ok? Desde a ascensão de Cristo até o final, tá bom? E Atos, quando a gente vai ler, você vai ver que parece que Atos é interrompido, ele não é terminado. Parece que ele é interrompido. De repente, se para de escrever. Ok? Então, são coisas importantes que a gente precisa saber antes da gente começar a leitura, tá bom? E como que você começa a ler? Entenda uma coisa, a gente precisa orar antes da gente ler. Porque a gente precisa do Espírito Santo para entender a palavra dele. A gente precisa que ele fale conosco, meus irmãos. Então, eu não posso pegar a Bíblia e simplesmente começar a ler como se nada estivesse acontecendo, como se fosse um livro normal. Não, a Bíblia é um livro que eu tenho que ler com humildade. Não é um livro que eu leio para mostrar a ninguém que eu sei. Eu não, sabe, não é um livro que eu leio sem querer entender ele para mim, para que eu possa entender. Não é para eu mostrar para ninguém, ok? Não é um livro que, se você vai lendo e você vai ficando orgulhoso com a tua leitura, então você está lendo da maneira errada, com o coração errado. De maneira nenhuma, queridos. A gente precisa ler com tranquilidade. A gente precisa ler de forma tranquila, com humildade, ok? Então nós vamos orar. Tem que ler com o espírito, né, pastor? Exatamente. Então nós vamos ler agora, vamos começar a leitura de forma como a gente tem que começar, ok? Que é orando. Então vamos orar? Muito bem, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o teu Espírito Santo, meu Pai, esteja trabalhando no meu coração nesse momento que eu vou ler a tua palavra, Senhor.
Eu quero entender a tua palavra. Eu quero que o teu Espírito fale comigo, Senhor. Eu quero abrir o meu coração para o Senhor, meu Pai. Nesse momento, impede, Pai, toda ação maligna, ação da minha carne. Tira de mim toda distração, Senhor. Tira de mim tudo aquilo, meu Pai, que impede o entendimento da tua palavra e o agir do teu Espírito em nós, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai, essa leitura bíblica que vamos fazer neste mês, Senhor. Queremos terminar o livro de Atos, Senhor, juntos, Pai querido. Que o Senhor possa abrir nossa mente, nosso coração, meu Pai, no momento que vamos fazer isso, Pai. Para que o teu nome seja glorificado através da nossa vida, e nós não queremos apenas acrescentar conhecimento a nós. O que nós queremos, meu Pai, é que a tua palavra caia como uma boa semente no nosso coração, Pai, para que a gente seja diferente, meu Pai, que cada um de nós saiamos diferentes depois dessa leitura, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu vou Amém, pastor, com amém. vocês, então, há uma tela aqui com o livro de Atos, tá? Eu separei aqui. Agora, eu acho que vai sair grandão para vocês aí, porque eu botei o máximo possível grande. Todo mundo está enxergando aí na tela? Beleza. Sim. Tá, nós estamos lendo. Ó, quem tiver com o microfone aberto, dá uma fechadinha. Eu vou pedir para algumas pessoas ir lendo aí no coisa, tá? Rosângela, você tem a lista aí, ok? E quando eu pedir para começar a ler, você vai falando o nome das pessoas, tá? Que estão aí online. Por favor, que eu não consigo ver aqui. Beleza? Então, vamos lá. Entenda uma coisa. Capítulo e versículo não vem na Bíblia original. Isso aqui foi feito na Idade Média, tá? Quem fez o Alfa sabe disso. É o texto normal. Vocês veem que quando Jesus enfrentou Satanás, ele não falou, está escrito em Deuteronômio, capítulo tal, versículo tal. Não, ele só falava, está escrito. Isso aqui é para facilitar o estudo, ok? Então vamos lá, eu vou começar aqui, hein? Depois eu vou falar para a Rosângela dar sequência. Acompanhe a leitura com a gente. Em meu livro anterior, Teófilo. Teófilo, gente, pode ser uma pessoa, pode ser um título de alguém, tipo excelência, alguma coisa assim, tá? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos. Perceba aqui, ó, quando ele fala, olha que coisa interessante, né? Eu vou lendo isso aqui, vai passando um filme na minha cabeça, meus irmãos. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo. Lembrem que Jesus, quando ressuscitou, ele usou aqueles dias ali da ressurreição, e ele ficou aparecendo para os apóstolos em torno de 40 dias, ele ensinou muita coisa e falou muita coisa. Isso aqui me lembra, por exemplo, a grande comissão de Mateus 28. Vão pelo mundo todo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que vos tenho ensinado. Isso aí é um exemplo do ensino que Jesus fez. E o que Lucas está falando é justamente isso. Que ele se esforçou em dar todas as instruções por meio do Espírito Santo. E olha que coisa linda! Ele está dizendo que Jesus ressuscitado, ele dava instruções por meio do Espírito Santo. Então nós temos aqui alguém que é central, meus irmãos, para a gente. Que nós devemos ter totalmente dependência. É isso que a gente, quando está lendo o livro aqui, a gente percebe, tá?
Então vamos lá. Aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estavam vivos. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes a respeito do reino de Deus. Certa ocasião, quando comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eu estou conseguindo ver aqui agora. Tá? Então vamos lá. Marina, dá sequência aí, versículo 6. Abre o microfone. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Gente, eu leio isso aqui, tá bom, só um minutinho. Eu leio isso aqui, eu fico impressionado. Porque os discípulos, os apóstolos, eles eram homens como a gente. Eles eram seres humanos. Então, a Bíblia é linda porque ela mostra tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que é sobrenatural, no meio de um monte de coisa natural. Vocês percebam aqui que os caras estavam pensando ainda, depois de ver Jesus ressuscitado, eles perguntam ao Senhor: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Por quê? Porque eles ainda, depois de ver Jesus ressuscitado, eles ainda estavam imaginando que Jesus era alguém que ia lutar por Israel e botar Israel por cima da carne seca. Quer dizer, a visão que eles tinham do Messias era completamente furada, mesmo depois da cruz. Mesmo depois de eles verem Jesus ressuscitado. Vocês estão percebendo que, sem o Espírito Santo, como a gente se equivoca com as coisas? Como a gente tem certezas de coisas que Deus não falou, meus irmãos? De coisas que não são boas para a nossa vida? Elisete Mineira, lê para a gente aí o versículo 7. Ele lhes respondeu: não lhe compete saber os tempos ou as datas de que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Continua. Continua? Continua. Mas receberam poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu acho que não é difícil entender isso aqui, né, meus irmãos? Está muito claro. Olha que coisa interessante, você começa a ler e fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, eu vou fazendo perguntas para o texto. Espera aí. Quando que eu vou receber poder? Quando, gente? Alguém me responda? Quando o Espírito Santo vier. Opa! Quando o Espírito Santo vier. Mas vier onde? Descer sobre nós. Sobre nós. Descer sobre nós. Receberão poder. Espera aí. Quem quer poder aqui? Fala amém. 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 Então, Amém. Você... Amém. Isso. Amém. Então, sobre todo aquele sobre o qual o Espírito Santo descer, ele então recebe poder. Aí eu quero fazer outra pergunta para vocês aqui. Mas recebe poder para quê? Para rodopiar? Para serem minhas testemunhas. Opa, para ser minhas testemunhas. Gente, alguém está com o microfone aberto aí, fecha, viu? Olha só, porque é muita gente na live. Queridos, imagine o seguinte: ele está falando que vão receber poder
e as pessoas serão testemunhas dele. Então, o principal sinal de que o poder do Espírito Santo está sobre a vida de alguém é que ele é testemunha. Onde ele mora, Jerusalém, nas vizinhanças, Judéia, e até em lugares longe. Para onde ele vai, ele testemunha de Cristo. Só que muitas vezes, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando alguma besteira? Ou vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pode falar, gente. Sim, então, entendendo. Estou entendendo. É muito simples, não é? Isso aqui. Então, olha o que aconteceu. Depois que ele falou que eles receberiam poder para serem testemunhas, o que aconteceu? Lê para a gente aí, o Alexander. Versículo 9. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Continua, por favor. E eles ficaram com os olhos... Perdão. Me atrapalhou. Desculpa. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes diziam: Galileus, por que vocês estão olhando... Espera aí, desculpa aí, pastor. Para o céu. Para o céu. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Opa, então peraí. Jesus fala para eles que eles receberiam poder para serem testemunhas, não foi isso? E aí, Jesus começou a subir, começou a ir para o céu. Gente, não tem dificuldade. Precisa de teologia para entender isso aqui? Só precisa saber ler, não é isso? Precisa de teologia, pastor. Precisa nada. Ó. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles. Só que Jesus não tinha dado uma ordem para eles aqui, ó. Mas receberão poder quando o Espírito descer e serão minhas testemunhas. Só que Jesus está olhando, eles estão olhando para Jesus, e Jesus vai subindo até que sumiu. Uma nuvem o encobriu, beleza? E é tão urgente a gente ser testemunhas, meus irmãos, que de repente surgiu diante dele 2 homens vestidos de branco, que disseram: Galileus, por que vocês estão olhando o céu? Como quem diz, vocês não têm o que fazer, não? Posso fazer uma pergunta? Não, depois, no final. Vamos continuar lendo aqui no final. Marca aí a pergunta. Para o céu. Por que vocês estão olhando para o céu? Vocês não têm o que fazer, não? Vocês não têm que ser testemunhas? Aí ele fala: fique tranquilo. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Meus queridos, isso aqui é tremendo, porque isso aqui é uma ordem que é para todos nós. O que o livro de Atos começa falando é sobre uma urgência da gente ser testemunha. Ele começa falando que a gente recebeu poder para isso. E que a gente tem que aproveitar todo o tempo do mundo. Tem que parar de ficar olhando para o céu. Se fosse hoje, falaria assim: tem que parar de ficar olhando para o celular. Tem que parar de ficar olhando o noticiário. Tem que parar de ficar perdendo tempo com o que não vai te acrescentar em nada. Porque o mais importante é que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai pedir contas para a gente, é justamente disso, do que a gente anunciou, do que a gente fez, do quanto nós testemunhamos. Amém, queridos? Amém.
É Amém, isso. pastor, amém. Gente, tá muito. Né, não tem dificuldade, não. Vamos continuar aqui lendo? Josiane Carioca, lê para a gente aqui. Qual é a O partir do 12? 12. O 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Ok. Continua, 13. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Continua? Continua. Todos eles reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ok. Então eles chegaram, eles atenderam o anjo, chegaram e foram lá, foram para o aposento onde estava todo mundo, ok? Se reuniram com quem? Com a igreja. Lembra que igreja é onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Eles voltaram lá para a igreja, para a equipe deles, ok? Muito bem. Deixa eu sortear aqui quem vai continuar lendo. Marcião, lê aí do 15 ao 17. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Muito bem. Jeane, lê para a gente o 18. A recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Acedama, isso é, campo de sangue. Muito bem. Olha só, eles estão dizendo aqui que um dos apóstolos morreu. Um dos apóstolos não fazia mais parte. E Pedro começou a levantar a necessidade que tinha que se colocar outro apóstolo no lugar de Judas, ok? Só que tem um negócio muito interessante aqui, que a Jeane leu. Está falando que Judas, com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a se chamar Acéldama, isto é, campo de sangue. Espera aí. Aí, quando você conhece um pouquinho a Bíblia, porque conforme você vai lendo a Bíblia, você vai lembrando de passagens bíblicas, ok? Então, por exemplo, se eu perguntar assim, espera aí, mas como Judas foi morto? Como é que ele foi morto, gente? Vocês sabem? Alguém lembra? Hã? Ele foi enforcado? Enforcado, muito bem. Então, quer dizer, quem lê a Bíblia um pouquinho sabe que Judas foi enforcado. Mas aí você pega esse texto aqui de Atos, que é depois dos evangelhos, depois das histórias, e Lucas está falando que ali ele caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. A gente não pode ter medo. Peraí, como é que num lugar está falando que Judas morreu enforcado? E em outro está falando que ele caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Quem que está certo?
Tem alguma coisa errada aí? O que vocês acham? A gente não pode ter medo de questionar o texto, gente. Para mim, ele se enforcou, pastor. Isso. Porque a Bíblia fala que ele se enforcou, não é, Miriam? Mas por que agora a Bíblia está falando que ele ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram? Isso eu não sei o que responder. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? Ele pode ter se enforcado e durante o ato ele caiu de cabeça e partiu-se ao meio. Quebrou o galho da árvore. Ele estava gordinho. Aí ele tomou um capote e caiu de carona no chão. Vocês estão entendendo que quando a gente lê com atenção, tem coisas que nós precisamos estudar e parar? E hoje nós somos uma geração que é muito beneficiada por conta disso, tá? Eu parei aqui de compartilhar com vocês, que eu quero ensinar vocês o que vocês fazem. Por exemplo, você está aqui, você pegou um texto como aquele, você sabe que Judas se enforcou, mas ali está falando que ele caiu de cabeça. Gente, não vamos ter vergonha, não. Vamos perguntar para o Google. Vamos ver. Às vezes, precisa, tá? Então, ó. Compartilhar. Vou botar assim, ó. Não sei se vocês estão vendo minha pesquisa aí, ó. Porque em um lugar da Bíblia fala que Judas morreu enforcado e no outro diz que ele tombou a cabeça e saíram as vísceras. Vou tirar aqui, ó. Pronto, vai aparecer. Ô, Márcio, Tá eu fui pesquisar no chat sobre isso, ele falou, ele mostrou e já tirou, falou, não, se você está passando por algum problema, achando que eu queria me suicidar. Entendi. Não, tudo bem, não bota isso não, Rosângela, vamos concentrar aqui. Ó, o que está falando? Devido à decomposição do corpo ou ao rompimento da corda. Ele caiu de um local elevado e seu corpo se abriu, resultando nas entranhas derramadas. Aí está falando Atos 1, 18 a 19. Então, eu não posso ter medo. Pastor, foi o tronco. Se eu não entender, eu vou perguntar para um cristão, mas eu vou anotar. Anota a pergunta. Porque é só assim que vocês vão aprender, queridos. Anota a pergunta. Se o Google não responder, vocês perguntem para um cristão mais avançado. Pode perguntar para mim, para o seu líder de célula, de PGM, ok? Façam isso. Existe a possibilidade, eu vou compartilhar de novo aqui, tá? Com vocês. Existe a possibilidade do fim de Judas ter sido muito ruim mesmo, tá? Muito ruim mesmo. Por quê? Porque ele pode ter... Quando você vai se enforcar, você geralmente faz isso num lugar ermo, certo? Você não vai... Porque ele se suicidou, não foi isso? Enforcado. Sim ou não? Sim. 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 Sim, pastor. Você vai fazer uma coisa dessa, você não vai fazer isso na frente de todo mundo, concorda? Sim. Sim. Então, provavelmente, o que aconteceu, provavelmente, eu não estou afirmando, eu estou falando provavelmente, ok? Você não precisa concordar comigo. Tem coisa que a gente tem certeza, tem coisa que a gente não sabe. E a gente tem que entender que tem coisa que não vai saber. Mas provavelmente pode ter acontecido aquilo que o Google falou,
ele se enforcou num lugar alto, caiu, quando caiu, abriu as vísceras e saiu, ou algo pior, ele se enforcou, ninguém achou o corpo, esse corpo foi apodrecendo, daqui a pouco ele despencou, porque apodreceu tanto que ele despencou, a barriga, quando você está apodrecendo, ela cresce, ali arrebentou, e tudo que tinha dentro saiu da barriga. E quando acharam ele, a coisa não estava bonita. Porque ele fala, o seu corpo partiu-se ao meio, e suas vísceras se derramaram. Uma queda com um corpo normal, dificilmente você partiria ao meio. Mesmo de um penhasco, mesmo quando alguém se atira de um prédio, provavelmente, quando isso aconteceu, ele já estava podre, meus queridos. Isso é uma teoria. Ok? E aí ele continua. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso. Por que todo mundo fica sabendo disso? Porque, gente, uma história como essa não corre na boca, de boca em boca. Nossa, acharam um morto ali que estava podre, ele já estava partido ao meio e as vísceras todas para fora. Não é um tipo de coisa que choca todo mundo? Imagina naquela época, sem internet. O povo amava uma novidade. Entendeu? E aí ele continua, versículo 20. Vamos ler aqui. Yuri, lê para a gente aí, o 20. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém com que nele habite, e ainda e que outro ocupe o seu lugar. Continua. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então, eles criaram um critério. Vamos levantar um outro apóstolo junto com a gente, mas esse apóstolo que nós vamos levantar para ser um dos 12 tem que ser alguém com alguns critérios. Que critérios que tinha que ter para você ser um apóstolo dentre os 12? Leiam aí, falem para mim. O que está falando o texto? Que estivesse acompanhando junto com eles todo o período. Que tivesse acompanhado junto com eles, né? Ele está falando aqui, que viveu entre nós, em que o Senhor Jesus viveu entre nós, que fosse desde o batismo do João até o dia que Jesus foi elevado dentre nós, nas alturas. Eles queriam um testemunho, alguém que testemunhasse desde a época do batismo de João, que acompanhasse Jesus o tempo todo e que visse a ressurreição dele e a elevação dele aos céus. Alguém que conhecesse muito bem Jesus, né? Exatamente. Alguém que conhecesse muito bem. É preciso alguém que tivesse vivido o que ele viveu, né? Exatamente. Ou seja, uma testemunha da sua ressurreição. Alguém que fosse firme e falasse, ele ressuscitou. Porque a principal pregação deles começava com ele ressuscitou. Vocês entenderam, queridos? E aí indicaram nomes, ok? 2 nomes. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, isto para o lugar que lhe era devido. Eles tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 12 apóstolos. Muito bem, queridos. Aos 11. Então, só para terminar aqui a nossa leitura. Terminamos aqui o capítulo 1, certo? Só que o capítulo 1 termina com um negócio meio complicado, que tiraram sortes.
Como assim? Tiraram sorte? Unidune Eu inteira? vejo como escolha. Eles Vamos tirar no escolheram, né? palitinho. O texto não fala como que foi. O texto não fala. Ou seja, o texto não está enfatizando nem ensinando nada. Ok? O que eles fizeram ficou com eles. Nós não sabemos. O que então o texto está falando? Porque imagine o seguinte, meus irmãos. A misericórdia de Deus é tão grande. Porque, vamos pensar aqui uma coisa. Peraí. Por que então a gente não resolve as coisas na igreja tirando sorte? Ah, olha, tem aqui 2 casais para serem líderes de ministério de casal. Então, será que nós temos que tirar a sorte para saber qual casal que vai ser o líder? Temos aqui 2 jovens para ser líder dos jovens. Então, vamos tirar sortes? Gente, a gente não tem que ter medo do texto. Nós confiamos em Deus, amém? Confiamos na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Quem tem que escolher é Deus, né, pastor? Exatamente. Aí o que a gente tem que fazer? Temos que entender. Olha, mas peraí, os caras tiraram sorte. Então, quer dizer então que isso é uma opção para a gente? Aí eu pergunto, em algum lugar aqui está dizendo que isso é exemplo para a gente, que a gente tem que tirar sorte? Tá, gente? Sim ou não? Não. 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 Ok. Nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Sempre foi Deus. Ó, e lembra, olha como é que eles começam. Depois, o quê? Horário. Então, se o texto não está falando como foi a sorte, está falando que eles primeiro oraram, depois de ver o problema, então o que o texto está falando para a gente é que a chave da coisa, para a gente decidir as coisas, é a oração. Amém? Amém. Porque se fosse tirar sorte, já está explicando. Olha, depois eles pegaram 2 palitinhos, o maior e o menor, fecharam na mão e pediram para quem tirasse o maior ia ser escolhido. Márcio. Pode falar. Eu fiz o que a gente até comentou, né? Eu fiz uma pesquisa. Isso. E aí eles colocam o seguinte, eles falam que naquela época lançar sortes era uma prática comum no povo de Israel para discernir a vontade de Deus em certas decisões. Sim. Aí ele fala do livro de Levítico 16:8, Josué 18:6 e Provérbios 16:33. E aí a pesquisa me traz a ideia que não era jogo de azar, mas sim confiar em Deus, confiar que Deus controlava o resultado. Isso. E detalhe, lembra que agora nós temos plenamente o Espírito Santo em nós, queridos. Amém? Eu ia falar Tanto isso. é que eles começam dizendo, primeiro eles oraram, né, e pediram para que o Senhor mostrasse quem ele havia escolhido. Isso. Depois lançaram sortes, crendo que Deus direcionaria o resultado. Então, isso ele na pesquisa fala que isso era a prática que na época eles faziam. Então vocês estão vendo que Deus se move, mesmo entre costumes diferentes. Mesmo eles não eles estavam começando tudo, eles não tinham toda a revelação que nós temos, eles não tinham tudo que nós temos, queridos. Eram homens como nós, com acertos e com erros. E aí, olha que interessante, pastor. E foi legal, Otávio? Olha que interessante, prática, a pesquisa me traz ainda outro detalhe importante. Ó. Esse foi o último registro na Bíblia de alguém ser escolhido por sorte. A partir de Atos 2, com a descida do Espírito Santo, vemos que as decisões passam a ser tomadas sob a direção do Espírito e não mais por sorteio. Olha que legal. Então, ou seja, aí ele coloca assim ainda, antes de Pentecostes, sorteio como um meio legítimo de buscar a vontade de Deus. Depois de Pentecostes, o Espírito Santo é quem guia a igreja em toda decisão. Nós vamos ver eles tomando decisões depois, realmente, e não sem tirar sorte. Não vamos ver mais para frente isso. Esse negócio de sorte também não é muito, né? Não. Ó, então, eu parei de compartilhar com vocês, certo? Vocês estão aí de novo comigo, né? Então, queridos,
Olha que interessante, eu não sabia Vocês disso. estão vendo aqui, vocês estão vendo que a leitura da Bíblia é uma coisa muito simples. A gente vai lendo, não pode ter pressa. Nosso objetivo é aprender a ouvir a voz de Deus. Eu compartilhei com vocês que a gente tem que orar no início. Eu compartilhei com vocês que quando eu tenho na dúvida, tem alguma coisa que aparece ali, eu tenho que estar atento ao texto. Eu vou lendo com calma. Não entendi, eu volto. Volte 3, volte 4, volte 5 vezes se for necessário. Mas releiam com calma. Não entendi, eu vou perguntar a alguém. Não tem ninguém comigo? Eu não estou lendo com ninguém? Eu vou procurar no Google. Se eu ver que a resposta do Google foi meio esquisita, eu vou perguntar para um crente mais maduro. Mas eu não posso ter pressa quando eu leio a Bíblia. Sabe? Não é assim, vou ler a Bíblia que eu vou fazer o Enem mês que vem. Não, eu paro, eu pergunto. Amém? Amém. 8 minutos. Amém. Terminar 20, 40. Amém. Mas por quê? Porque primeiro eu tive que explicar um monte de coisa. A partir de amanhã, a gente vai só para a leitura, tá bom? Então vai dar os 40 certinho. Amém? Amém. 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 Pastor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Como é que a gente sabe quando o Espírito Santo está com a gente? Ó, só um minutinho. Você fica no final, eu te respondo, mas agora eu vou encerrar para quem tiver que sair, porque o meu compromisso era 40 minutos. Então eles saem e eu fico com você, Miriam. Tá bom? Vamos orar. O Sejane, ora para a gente. Senhor, muito obrigada, meu Pai, por o Senhor estar nos dando essa oportunidade, meu Pai, de conhecermos mais a Tua palavra. Senhor, de estarmos aqui, meu Pai, reunidos como igreja, Senhor, para aprendermos mais daquilo que o Senhor deixou na Tua palavra revelada para os nossos corações. Para que a gente possa, Senhor, hoje sermos testemunhas do Senhor através de ações, através de falar, de palavras que nós andamos aqui nesse mundo, como testemunha sua em cima disso que o Senhor deixou aqui, para as nossas vidas. Senhor, muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, meu Pai, se dedicando em aprendermos mais, para termos mais conhecimento daquilo, Senhor, que o Senhor quer para os nossos corações. Abençoa a vida de cada um, abençoa a noite de cada um, o descanso de cada um, abençoa o nosso entendimento, Senhor. Esteja conosco nessa noite, que possamos ter um bom descanso, meu Pai, enquanto o Senhor trabalha ao nosso favor. Muito obrigado, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, É o seguinte, ó. eu coloquei o resultado da pesquisa da Amém. sorte no grupo, tá bom? Para quem quiser. Eu vou estar, no final, entregando o certificado para todo mundo que fizer, fizer a leitura bíblica durante todos os dias, tá bom? Vou admitir algumas faltas, eu não vou falar quantas, tá? Mas depois eu faço o cálculo e falo para vocês, tá joia?